Guangdong se acaba neste passo de montanha, de onde se desce à terra plana. A flores se podem comparar às formas dos montes de Haoqing. Mas não vos alarmeis, ó gente do povo, que aqui não estou por engano. Vim de longe, à igreja de São Paulo, a estudar a via. Estávamos no 19º ano do reinado de Kangxi da dinastia Qing, ano de 1680 da era cristã. Vivíamos dias difíceis desde que os Manchus haviam tomado o poder da dinastia Ming. A própria missão jesuíta passava por um período delicado na China interior. Foram tristes os momentos de despedida dos meus queridos filhos. O cais de embarque nunca me parecera tão cinzento e desolado. Tolheu-se-me o coração e vieram as lágrimas aos olhos. Deus Nosso Senhor, perdoa-me esses momentos de fraqueza. O meu nome de nascença é Wu Li, também conhecido por Wu Yuchan. Nasci no ano de 1632 em Changchu, na província chinesa de Jiangsu. Pela vontade do Senhor, faleci aos 86 anos. Estava agora na viagem que iria transformar indelevelmente o meu futuro. A minha fé em Deus tornara-se tão inabalável como o rochedo da montanha. A igreja de Changshu era o meu refúgio espiritual. A vontade de me entregar à vida religiosa e seguir o padre Philippe Couplet no seu regresso a Roma foram uma consequência natural. Para trás, deixava também os meus ofícios de pintura e poesia. Conosco seguiam mais 4 chineses, todos cristãos, com vontade de se integrarem na companhia de Jesus. Nesse percurso que nos levaria à cidade de Macau, inquietavam-me alguns pensamentos. Aos 48 anos, estaria preparado para a grande viagem até ao Ocidente? Teria capacidade para aprender os ofícios religiosos? Rezava para que Deus me apoiasse neste novo desafio. Macau é uma cidade muito diferente daquela que conheci quando aqui cheguei em pleno século XVII. O imponente Colégio de São Paulo era então o centro difusor da missão jesuítica na China. Os vestígios que ficaram são apenas uma sombra da grandiosidade e imponência do colégio que então conheci. Quando os meus olhos viram a Igreja da Madre de Deus, senti-me iluminado pela sua presença. As minhas inquietações apaziguaram-se e ali mesmo me ajoelhei em oração. The facade of the Church of Madre de Deus that survives today, and which is known as the ruins of St. Paul's, belongs, I believe, to a second phase of decoration of the church. In my opinion, this was a phase that began in the 1620s and ended in about 1640 with the placing of the cross on top of the church, 1640 or a little bit later. This second phase is very significant for the construction of the building because it clearly shows the influence of the Baroque style in Italy. Now, the Baroque style in Italy was a much more decorative style than what had previously happened
in church architecture, not only in Italy, but also in Portugal, and particularly in Spain, which was a very austere style. And the present facade is a much more joyous, much more decorated structure. I think strongly under the influence of the Baroque style. The type of decoration that it has, the iconography and the arrangement of the figures, has led me to believe that this is what is known by specialists as a retable facade. That means that it resembles an altarpiece, and so the distribution of the side figures of Jesuit saints and the main figure of the Assumption of the Virgin Mary is very much like those to be found in contemporary retables. Em pleno centro da cidade, esta é a Igreja de São Roque, a mais antiga igreja jesuíta, datada do século XVI. No seu interior, encontra-se um dos mais belos conjuntos de retábulos portugueses. No seguimento da Reforma Católica desenvolvida a partir do século XVI, a arte sacra adotou o estilo exuberante e profusamente ornamentado dos pintores barrocos da Itália do século XVII. Essa influência estendeu-se pela Europa, incluindo Espanha e Portugal. Nestes retábulos predominam a talha dourada e outros materiais nobres, a minúcia e beleza dos pormenores. A criação artística visa produzir um efeito de deslumbramento e rendição. Quem olha para estes retábulos retém-nos na sua memória. O efeito de deslumbramento é ampliado se no conjunto artístico já se tenha estabelecido uma ligação emocional com os seus elementos. A rendição quer-se a 3 níveis: estético, emocional e religioso. A fachada retabular é, pois, a transposição do retábulo do altar para o exterior da igreja. A igreja de São Gonçalo de Amarante é provavelmente a igreja portuguesa cuja frontaria mais se assemelha à da nossa igreja da Madre de Deus de Macau. Construída ao estilo maneirista, a igreja é parte integrante do mosteiro dominicano de São Gonçalo. A construção do mosteiro começou em 1540, mas só foi concluído em finais do século XVI, já no período filipino. Estava então em voga, em Portugal e Espanha, a construção de igrejas padrão, em que se destacavam as fachadas retabulares. O frontispício lateral da igreja, todo em pedra, está dividido em 3 pisos, acolhendo várias figuras religiosas. Uma delas representa São Gonçalo, beato dominicano, fundador do mosteiro. O último piso é reservado a Nossa Senhora e ao Menino Jesus. Também na fachada da Igreja de São Paulo, a decoração realça várias figuras religiosas. Mas se vamos para os outros níveis, vemos que o segundo tem uma série de homens jesuítas santos, que são homens que levam à perfeição a sua própria vida. Neste caso, Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Borja e São Luís Gonzaga, que mostram já uma aspiração do humano à santidade, à perfeição.
Mas a fachada vai mais longe, onde põe a excelência da humanidade em Maria, Nossa Senhora, verdadeiramente mulher, e Jesus Cristo, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esta mensagem, com muita consciência da realidade humana, está ali expressa com a mensagem mais profunda que todos nós aspiramos à santidade, à perfeição e à revelação de um Deus que se manifesta pessoalmente a cada um de nós. Passaram-se 2 semanas desde que cheguei a Macau. Esta cidade estranha, de aspecto europeu, povoada por chineses e ocidentais. Foi-me dado o nome cristão de Simão Xavier da Cunha. A todos os que entram neste colégio é dado um nome cristão se não o tiverem de nascença. É o nosso caso, que somos chineses, dos japoneses e de outros não europeus que aqui se encontram na residência. Wu Li， 我刚才看到这经文时，我感受到天主勉励我，我去罗马一定会好好学习的。我们不是去罗马吗？ O padre Couplet informou-me de que, por decisão superior, já não o acompanharei até à Europa. Em vez disso, iniciarei o meu noviciado aqui em Macau e, tão cedo quanto possível, regressarei ao interior da China. Disse-me o Sr. Padre que a missão está muito precisada de auxílio. Os padres e coadjutores são em número insuficiente para acudir a todos os afazeres da evangelização na missão. Não pude deixar de sentir um certo desapontamento. Assim, era quase certo que não teria outra oportunidade de ir a Roma. E talvez nunca mais voltasse a estar com o padre Couplet. Comecei então o meu período probatório em Macau. O colégio funcionava como centro de formação religiosa da Companhia de Jesus e, em simultâneo, como escola aberta aos habitantes leigos da cidade. As salas de estudo e a biblioteca situavam-se aqui, nos edifícios outrora junto à escadaria, onde atualmente se encontram esta zona ajardinada e a rua adjacente. Em 1830, o retratista e pintor inglês George Chinnery pintou o colégio mostrando como os edifícios eram de traça simples, encimados com telha ao estilo ocidental. As aulas começavam pontualmente às 7 da manhã, com o estudo do latim. Tal era anunciado com o soar do sino. Às 9h30, idêntico sinal avisava o final da aula. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sanctus. Amém. Para as restantes lições, bastava um curto toque do sino. Era fascinante observar a diversidade étnica dos irmãos e padres e dos alunos leigos.
Entre chineses e alguns japoneses indianos, havia também portugueses, italianos e alemães. Os traços fisionómicos dos ocidentais eram realmente muito distintos dos chineses. O colégio oferecia 5 classes diferentes. Uma de ler e escrever, que chegava a ter 250 alunos, incluindo crianças, e as classes de gramática, humanidades, teologia moral e artes. Nós, os chineses e outros não europeus, aprendíamos línguas ocidentais. Estávamos em 1681 e havia já alguns textos litúrgicos traduzidos para chinês como o missal. Mas o latim era essencial para prosseguir os estudos religiosos, já que na sua maioria os textos eram em latim. Para os padres e irmãos europeus que se preparavam para ir para o interior da China em missão, era obrigatório terem aulas de língua chinesa. Tinham de aprender a nossa etiqueta e tradições, os modos de se cumprimentar e de se estar à mesa e outras regras de socialização. Estudavam também diferentes aspectos da cultura chinesa, como a história da China, tendências e referências nas ciências, na literatura, na música e na pintura. Este programa de formação destinado aos missionários europeus foi uma orientação fortemente defendida pelo padre Alexandre Valignano, fundador do Colégio de São Paulo. Era ele o visitador da Companhia de Jesus para o Oriente, a autoridade máxima da ordem nesta região.范禮安神父即係 Valignano， 佢訂立咗個政策，佢認為全部耶穌會士如果嚟到中國，想成功咁樣入去傳教咧，佢哋首先一定要學識中文，識講識睇。如果唔係，乜嘢都冇得傾噶啦咁。咁就因為佢呢個建議咧，後尾聖保祿學院嘅首任院長孟三德咧，佢係秉承咗佢嘅政策嘅。咁所以咧。喺呢個聖保祿學院係培育咗一批又一批咧，唔淨止精通即係中國嘅經典啊等等嘅耶穌會士，而且佢哋亦都係咩咧？非常之懂得最先進嘅科技嘅。嗱，咁我表者例如係邊個？利瑪竇，大家大名鼎鼎聽講咩 Matteo Ricci 啊。另外咧，亦都例如係湯若望 Adam Shaw 同埋南懷仁即係 VBS 呢個。Os desígnios iniciais do Colégio de São Paulo eram, porém, diferentes. Originalmente, Valignano concebeu o colégio para apoiar as missões jesuítas no Japão, onde a evangelização estava bem mais desenvolvida do que na China. No Japão, a conversão estendia-se a todas as províncias do país. Os jesuítas estavam convictos que o Japão atravessava um período conturbado de mudança política de caráter temporário. O Colégio de São Paulo deveria cumprir, pois, 2 papéis: dar formação adequada aos irmãos japoneses e preparar devidamente os jesuítas europeus destacados para missionar em solo japonês. Porém,
Com o desdobrar do século XVII, a instabilidade política no Japão foi ganhando maiores proporções. As constantes perseguições e a morte de muitos cristãos japoneses e missionários europeus acabaram por inviabilizar o projeto jesuítico. Com efeito, entre a fundação do colégio em 1594 e 1614, a instituição recebeu apenas 18 seminaristas japoneses. Quando Valignano regressou a Macau em 1603, vindo do Japão pela terceira e última vez, o Colégio de São Paulo estava já mais orientado para os objetivos da missão chinesa. Desde 1598, o colégio dispunha de estudos superiores. O programa seguia os regulamentos aplicados nas universidades ocidentais da época. As matérias dividiam-se em filosofia, teologia, matemática, astrologia, física, medicina, música e retórica, entre outras matérias. Pode-se considerar que foi a primeira instituição universitária de tipo ocidental mais e oriental, devido ao seu vasto programa de estudos, semelhante ao currículo de uma universidade, e após a vinda de Valignano novamente ao território para reestruturar os estudos menores e superiores do Colégio de São Paulo, passa a conferir graus académicos. Vai aplicar, nessa reestruturação, Valignano vai aplicar Ratio Studiorum, que Cláudio Aquaviva, o geral da companhia, tinha publicado em Roma, em 1591, e também usa alguns dos regulamentos da Universidade de Coimbra, nomeadamente do regimento do Colégio das Artes de Coimbra. Claro que adaptado às realidades locais, diferentes da Europa, e seleciona cadeiras tão variadas como a teologia, moral e dogmática, a astronomia, a matemática, entre várias outras. À luz da candeia, na língua nativa, ocidental e oriental, sem compreender, mas todavia aprendendo a traços de pincel comunicamos. Eu, escrevendo palavras como moscas, e tu, pondo-lhes patas. E todavia, lendo na horizontal, ou entendendo na vertical, tudo é ainda tão difícil. Passaram-se muitos meses desde que cheguei a este colégio. Não pensei que os estudos se revelassem tão penosos. Os mais jovens parecem aprender com mais facilidade. Em momentos de desalento, o padre Matteo Ricci era a nossa grande inspiração. O jesuíta italiano Matteo Ricci teve um papel essencial no estabelecimento das bases de entendimento com a corte imperial chinesa, que permitiram a fundação da missão jesuíta no interior da China em finais do século XVI. A pouco
poucos quilómetros de distância da cidade proibida, estamos no campus da escola do Partido Comunista Chinês no município de Pequim. Por entre as sombras de ciprestes e pinheiros, encontra-se a lápide de Matteo Ricci. No cemitério Jalan estão também as pedras tumulares de outros jesuítas, como Adam Charles von Pell e Ferdinand Verbiest, entre outros. Na sequência do falecimento de Matteo Ricci em 1610, o imperador Wanli autorizou o seu enterro neste local. Na época, todos os estrangeiros que viessem a falecer na China tinham de ser levados para Macau. A concessão à regra a este grupo de padres demonstrava o prestígio que a Companhia de Jesus e Matteo Ricci haviam conquistado em Pequim. 我哋講一講利瑪竇啊，因為利瑪竇咧，佢能夠獲到中國皇帝俾佢嗰個殊榮咧，係前所未見嘅。嗱，因為利瑪竇點解咁勁咧？因為佢係天父，天生咗一個咧係可以講話過目不忘嘅，即係而家我哋講可以叫佢一個 computer mind 啦，係嘛？即係所以佢最初咧都話好難學下中文各樣，但係後尾卒之克服咗咧，咁所以佢睇好多四書五經咧，一睇就明各樣嘢。咁你可以講咧話佢個姓名咧，令到佢最初咧喺肇慶10年8年咧，就成個嶺南都知道有個咁嘅人啦。喂，最初有個鬼佬嚟乜都唔識講，而家好犀利喎，乜都識嘅喎，又可以表演咧，即係話譬如唐詩宋詞咧，佢背念俾你聽喎。咁就好犀利啦！咁當然，因為大家要明白，中國當時嘅管治階層全部都係咩嘢？士大夫階層。咁聽見哇，有個鬼佬咁犀利，一個人個個都好仰慕佢。咁皇帝都聽到啊，即係話喂，真係有個咁嘅人，咁咪召佢嚟見我啦咁樣。咁所以咧，從未有過外國人喺明末有機會去到京城嘅，即係而家個北京嘅。咁利瑪竇咧就係第一個。當時佢身份咧當佢一個公使啊。因為我同你講，即係外國人想嚟到中國正式見皇帝咧，一定係要係咩啊？朝貢嘅國家嘅啫。咁所以當時咧查出佢係嚟自一笪地方叫做大西洋，即係話呢個大西洋人嚟到皇帝召見佢，咁皇帝一見如故。Nessa altura, sob a égide do Padroado Português do Oriente, a Companhia de Jesus era a ordem religiosa designada pela coroa portuguesa para a evangelização em todos os territórios descobertos ou conquistados pelos portugueses no Extremo Oriente durante o período da expansão marítima. Em Macau, até 1580, muitos jesuítas consideravam impossível prosseguir a evangelização no interior da China. Pelo menos 25 jesuítas tinham tentado ali estabelecer residência sem sucesso. A China havia consentido o estabelecimento dos portugueses em Macau, mas a entrada de estrangeiros na China queria-se mínima e condicionada à autorização prévia. O primeiro jesuíta a fixar residência na China foi Michele Ruggieri, estabelecendo-se em Cantão no ano de 1580. Posteriormente, Ruggieri foi autorizado a residir em Chongqing e a ele se juntaram depois os jesuítas Francisco Pazio e Matteo Ricci. Durante os 27 anos que percorreu a China até chegar a Pequim, Matteo Ricci levava consigo a palavra de Deus e do Evangelho, os seus conhecimentos em matemática e astronomia e um espírito de grande abertura e vontade em aperfeiçoar a língua e a cultura chinesas. Este era o perfil ideal de todos os jesuítas europeus que de aí em diante entravam em missão na China. Todos os missionários tinham de passar por Macau para aceder à China interior, pelo que o Colégio de São Paulo tinha um importante papel a nível da formação. Portanto, o colégio tem esta função da estruturação, diria, pessoal de cada um, com a estrutura básica intelectual necessária para qualquer ação do tipo em que a Companhia de Jesus é desafiada a tomar parte, como tem também a consciência que, formando aqui homens desta maneira,
com todo este contexto da China, preparou de facto homens que foram para Pequim, onde puderam dialogar a níveis, mais uma vez, da língua, da cultura, da etiqueta, da história, que depois se acrescenta com todas as dimensões científicas que vêm contribuir muito especificamente com as necessidades e os interesses do próprio imperador ou da corte. Matteo Ricci percebeu que o que interessava às classes mais elevadas chinesas não era tanto a religião, mas sim ciências, nomeadamente a astronomia e a matemática. Vai-se preparar nessas áreas, para além da língua, portanto, um mandarim mais erudito, para poder discutir com as elites chinesas e com o funcionalismo imperial, claro. E um pouco por todo o colégio vão passando missionários exatamente nessa teoria da acomodação para poderem integrar-se nas sociedades para onde são enviados e adaptarem-se, portanto, a essas sociedades. Depois de ter residido em diferentes cidades, onde estabeleceu com sucesso as primeiras residências e missões jesuítas, Matteo Ricci chegou a Pequim em 1601. Graças a minuciosas disposições e por decreto imperial, passa a residir em Pequim na qualidade de embaixador europeu. Levou consigo numerosos objetos ocidentais para oferecer ao imperador Chenzhong: relógios, instrumentos musicais e figuras religiosas. Embora Ricci nunca venha a encontrar-se pessoalmente com o imperador, deste receberá apoio financeiro até aos seus últimos dias em Pequim. Os chineses estavam deslumbrados com as artes, a técnica e o conhecimento científico do Ocidente. As novidades da Europa contrastavam com as tradições artísticas e científicas chinesas, que tinham naturalmente as suas próprias virtudes e características. 当像利玛窦这样的耶稣会士进入中国的时候，他们当然带来了很多的新鲜的这种知识啊。然后呢，中国的学者当时一点都不保守，所以呢，他们很开放啊。这个一方面的原因是因为他们的当时都在追求一个新的学问，因为王阳明的那个王学，使得这个很多的这种儒家的士大夫对新鲜的东西非常的好奇。 所以他们就开始了解、学习西方的这些耶稣会士的知识。所以你举一个例子来看的话，比如说像徐光启他自己他不满意过去的中国的知识体系，他说很陈旧，老生常谈，一直在谈那些事情我们都没有一个认认真真的一个科学的一个方法来了解天文地理。 徐光启本人就在寻找天文学的知识，但是他在古人当中找，在汉朝的知识当中找，但是呢，他发现利玛窦所带来的天文学的地理学这些东西都是非常的精确比我们汉代的那个知识体系，它的方法上一样，可是它的结论、它的知识更加的精确完整，所以徐光启就开始学习西方的天文学和地理学。 Entre os séculos XVI e XVII, os jesuítas foram os mediadores de um intercâmbio cultural e científico sem precedentes entre a China e a Europa. Em geografia, deram a conhecer em pormenor os continentes e os oceanos do planeta. Talentoso no desenho de mapas, Ricci desenhou o mapa do mundo, legendando-o em chinês. Depois de Ricci, vários outros jesuítas estabeleceram residência em Pequim, notabilizando-se no meio académico e artístico da capital. Adam Schall von Bell e Ferdinand Verbiest ocuparam o cargo de diretor do Qin Tianjian, repartição responsável pela observação astronómica
e elaboração dos calendários. Outros sacerdotes destacaram-se em áreas diferentes. Por exemplo, o matemático e músico jesuíta Tomás Pereira introduziu a música ocidental na China, ajudando na criação da nomenclatura chinesa para os termos técnicos da música ocidental. Já no século XVIII, o pintor e arquiteto jesuíta Giuseppe Castiglione tornou-se num pintor influente da corte chinesa, dando a conhecer as técnicas da pintura ocidental. Castiglione, com o apoio dos jesuítas franceses Jean-Denis Attiret e Michel Benoit, esteve diretamente envolvido no desenho e construção do célebre Yuan Min Yuan, o Jardim do Brilho Perfeito. A pedido do imperador Yongcheng, a ampliação do jardim resultou numa fusão harmoniosa entre a paisagem cênica chinesa e a arquitetura ocidental. O jardim tinha uma torre ocidental, vários pavilhões, um labirinto, inúmeras fontes com repuxos e efeitos de água, estátuas e pilares decorativos. Hoje, apenas restam as suas ruínas. Yuan Min Yuan foi pilhado e destruído em 1860 pelas forças aliadas franco-anglófonas durante a Segunda Guerra do Ópio. À época, o jardim era conhecido por Versalhes do Oriente. Nesta estratégia de acomodação da Companhia de Jesus, que buscava em última instância a evangelização do povo chinês, Macau e o Colégio de São Paulo eram essenciais, funcionando como plataforma de apoio permanente aos missionários na China interior. No contexto deste período, entre finais do século XVI e XVII, Macau acabou por se transformar num polo difusor e de intercâmbio cultural entre a China e a Europa. Macau e os jesuítas, através de São Paulo, são, desde os finais do século XVI até aos meados do século XVII, a capital por excelência do relacionamento entre a Europa e a China, e isso traduz-se de múltiplas maneiras em Macau. Traduz-se pelo surgimento dos primeiros dicionários de chinês em línguas ocidentais, que são dicionários de chinês-português, que têm a fonetização e que são dicionários feitos por jesuítas portugueses e italianos, desde Ruggieri, Ricci, Duarte Sande, até irmãos coadjutores jesuítas chineses, como, por exemplo, Sebastião Gonçalves, como muitos outros ao longo dos tempos, mesmo Álvaro Semedo, e há um grupo grande de missionários, quer mestiços, quer jesuítas chineses, que produzem estes dicionários. Para além dos dicionários, em Macau surge a primeira biblioteca ocidental na China. A primeira coleção de livros ocidentais, quer impressos, quer manuscritos, que existe na China, é criada, surge em Macau, e o mesmo é verdade para a primeira biblioteca que os ocidentais têm de livros chineses, surge em Macau, no colégio. O colégio desenvolve desde muito cedo uma biblioteca em várias línguas, chinês, japonês, latim, espanhol, português, e desenvolve ao mesmo tempo, por exemplo, ensino de várias línguas. Existe no colégio ensino de chinês, ensino de japonês, ensino de latim, ensino de português. Estamos a falar, portanto, de um colégio que tem múltiplas funções de línguas da Ásia Oriental e da Europa. Ao longo dos séculos XVI e XVII, nós vemos surgir os primeiros exercícios de tradução, seja de clássicos confucianos, seja exercícios de tradução, por exemplo, de geografia e dicionários de botânica chineses, e eu mesmo no sentido de tradução do latim ou do português para chinês, por exemplo, catecismos. Digamos assim, todo o conhecimento que a Europa vai adquirir da cultura e da civilização chinesa até meados do século XVII é um conhecimento que sai por via de Macau para a Europa. 这一段时期是中国文化跟西方的文化密切交往、关系很好的一个时期，我们叫做蜜月时期 （honeymoon）。所以呢，
是非常有意思的一个阶段。以后情况有点变化啊，这个因为有竞争 competition， 因为已经开始啊，中国学问跟西方学问有一个 competition。可是，在早期，在利玛窦的时代，关系非常好。那么这个也和利玛窦的个人的品格、他的学问以及他的那种 friendly 的那个 personality 啊，这跟他的这个人格有很大的关系。Por outro lado, estes jesuítas, a quem a China se abria como uma civilização milenar desconhecida e rodeada de mistério, como se relacionavam com os diferentes aspectos culturais? De que perspectivas observavam e avaliavam os diferentes aspectos da sociedade chinesa? Os aspectos de grande valoração da parte dos jesuítas e da parte dos humanistas e depois mais tarde dos iluministas em todo o Ocidente passam muito pela dimensão da antiguidade da civilização chinesa, pela dimensão da escrita e dos exames escritos, pela organização política do Estado, pela existência de um sistema ordenado social, pela própria grandeza económica da China e a grandeza de toda, digamos assim, a organização chinesa, seja ela pública, seja ela depois em termos de produção. A ideia, por exemplo, de que a China é o paraíso, é um bocado como hoje se diz, a fábrica do mundo. Essa ideia, desde muito cedo, que está retratada, quer nos jesuítas, quer mesmo em textos anteriores, a ideia de que a China tem as mais belas produções em termos, seja de porcelanas, seja depois de mobiliário. E há, acima de tudo, a valoração, por exemplo, da ética confuciana e de aspectos da ética confuciana na relação com o cristianismo. Há a valoração de aspectos, por exemplo, da pintura tradicional chinesa, mas há também desvalorização. Há desvalorização principalmente na ideia de que a China não tem o conhecimento da verdadeira religião. Há a ideia de que a China tem práticas que são práticas de superstição e que não fazem sentido e, portanto, há uma espécie de jogo duplo, mas em que esse jogo duplo é muito mais positivo do que negativo. A China é, de certa forma, na construção dos jesuítas e depois em quase toda a Europa, até bem dentro do século XVIII, é o espelho do desenvolvimento por excelência. 当然，耶稣会士他们一边把西方的文化带到中国来。同时，他们非常的崇敬中国的文化啊，他们并没有说是看不上中国的文化啊，他们传播的宗教啊，他们认为宗教是要带到中国去，可是他们甚至认为把中国的儒家啊、儒教啊，甚至包括他的文化艺术也要带到欧洲去，所以利玛窦就开始翻译四书，《大学》《中庸》《论语》《孟子》，利玛窦都已经开始翻译。他没有完成，但是他的学生、他的后继者，后来在中国把《论语》这个《大学》《中庸》以及《孟子》都翻译完成，然后在中国刊刻，送到欧洲去。所以这些东西今天在欧洲都留着啊，我们在上海的图书馆里面也能看到。他们也介绍中国的历史，他们认为，比如说欧洲人在利玛窦的时代。甚至更晚的好几100多年当中，他们都认为西方人所认为的历史不过就是从圣经开始的，只有5000年。可是呢，他们在中国看到了超过5000年，显然是一个更久的历史，所以他们开始怀疑圣经是不是真的。你看，他们是传教士，可是他们愿意拿这种知识学问来讨论他们自己的经典的作品。而根据是中国的文化中国的历史。Naturalmente, a conversão ao cristianismo numa civilização com as suas próprias tradições filosóficas e religiosas não era tarefa fácil. Alguns dos chineses letrados e oficiais que Matteo Ricci conheceu pessoalmente
tornaram-se cristãos, como o matemático e astrônomo Chu Guangqi, que chegou a exercer o cargo de ministro dos ritos, e oficiais governamentais como Li Qijiao e Yang Tingyun. Portanto, os jesuítas também colhiam frutos na sua missão evangelizadora. Num período de quase 2 décadas, desde a conversão do primeiro católico em Chongqing por Ricci até 1611, o número de chineses convertidos estimava-se em 2.500. As conversões haviam ocorrido nas cidades de Cantão, Chongqing, Chaozhou, Nanjing, Nanchang e ainda Hangzhou, Shanghai, Jiading e Pequim. Em 1605, Ricci havia mandado erguer em Pequim a primeira capela junto à residência jesuíta. Situava-se onde se encontra edificada agora a Catedral da Imaculada Conceição, mais conhecida por Nantang, isto é, Igreja do Sul, por se situar a sul da cidade. A atual igreja, construída em estilo neobarroco em 1904, continua a ser um local de culto cristão com várias missas por dia. O Sr. Law viveu a vida inteira aqui nesta casa, a poucos metros de distância da igreja e do Colégio de São Paulo. Esta casa foi de seu pai e antes fora do seu avô. 我哋咧喺個牌坊嗰度咧，一出嚟咧就望到個海㗎啦。以前咧呢兩邊啊嗰個冇咁多高樓大廈嘅，但係咧睇到嗰啲港澳船出入嘅，就嗰啲屋咧冚唪唥平房屋嚟啊，冇咁高樓大廈嘅，所以望出嚟咧好舒服，連海皮啊、亞凡街一帶都睇到嘅，睇到一條。 我哋咧喺哪吒廟入邊呢度啊，嗰入邊咧已經係原來我阿爺嗰代落嚟咧就已經住咗80幾年啦。我爸爸咧喺佢出世，我今年咧已經80幾歲噶啦。但係咧我出到嚟呢度，日日都走出嚟睇下，家姐冇晒舊底嗰啲咁個風景啦，就係一出嚟見晒高樓大廈。 Do meu quarto, situado no alto do monte, desfrutava da paisagem sobre o delta do Rio das Perlas e sobre a cidade. Macau tinha um ar tranquilo com as suas encostas cobertas de pequenas casas brancas e os muitos barcos de vários tamanhos e feitios ancorados na bela baía da Praia Grande. Uma grande azáfama e ajuntamento de pessoas indicava a chegada das grandes naus vindas de Lisboa, da Índia ou de outras paragens longínquas. Nos poucos intervalos de estudo, observava os barcos fumegantes das tancareiras que pouco antes do meio-dia cozinhavam as suas refeições. Os europeus gostavam de passear-se ao fim da tarde junto à baía. Encontrando-se, tiravam o chapéu ou faziam uma pequena vénia. Conversavam em pé, por vezes por longo tempo. As suas mulheres cobriam-se com um véu longo, não se vendo nem o rosto, nem o cabelo. Os véus eram bordados a vermelho ou roxo. As viúvas cobriam-se de negro. Nesta cidade do nome de Deus, sentia-me espiritualmente fortalecido. A poesia tornara-se uma forma de expressar a minha fé
e também de poder partilhá-la com os outros. À terra desceu um menino, certo dia, sem nele haver o menor pecado. Que coisa rara! E do céu desceu, que fortuna, que fortuna! E de mulher nasceu, que prodígio, que prodígio! E de espanto todos os santos suspiraram e se puseram a espreitar. Em toda a parte se pulou e dançou alegria em cada rosto. Recordai, aquele cuja presença nos fora prometida veio agora consolar-nos. Em paralelo com os estudos no colégio e a crescente eminência da minha entrada na Companhia de Jesus, fui sabendo também mais sobre a história de Macau. Da chegada dos portugueses em meados do século XVI, da vinda dos padres jesuítas e da própria história do Colégio de São Paulo. A segunda metade do século XVI assistiu ao desenvolvimento de uma próspera cidade portuária. O comércio marítimo era a sua principal atividade econômica. 澳門最早嘅嗰個城市嘅形態咧，應該基本上係一個商業社會嚟嘅。無論係葡國嚟嘅商人，或者中國周邊地區嚟嘅商人，包括東南亞嘅商人嚟到澳門，要揾個地方起間屋喺度住。佢間屋本身就係可以做埋貨倉咁樣嗰種生意。係隨住嗰個時間嘅推移，特別人口嘅增加，開始就有部分人咧固定咁樣長期居住咗落嚟，特別後嚟就起咗教堂、起咗街市之後咧，澳門本地嘅人口開始就集中啦，所以就開始咗有一個比較豐富嘅城市文化嘅生活同埋城市商業嘅活動。因為澳門本身嘅因為人口唔係咁多，所以商業本身唔係話好發達嘅，好多貨物嚟呢度都係作為中轉嘅，所以澳門本地嘅人咧就係城市嘅人口咧一開始唔係好多，但係當佢多咗嘅時候，就形成本地嗰種社會同埋文化嘅生活。當佢有咗社會文化生活嘅時候，個吸引力肯定的確係好大。後邊我哋而家睇得到嘅無論係中國文獻或者西方文嘅記載。當時講緊貿易嘅品種同埋貿易嘅數額係十分之多、十分之大嘅，有好多建築十分之豪華。我哋特別從中國啲詩人留低嗰啲詩詞嗰度睇得到，覺得係中國其他城市從來未見過咁大嘅、咁規模、咁宏偉嗰種建築喺度。比較對唔同人種嘅，無論佢嘅生活習慣。或係穿着同埋個飲食嘅習慣都有好多唔同嘅描述咯。A diversidade étnica das primeiras populações e dos viajantes que passavam por Macau tem várias razões. Quando os portugueses chegaram a Macau, vigorava a lei chinesa que proibia os súbditos chineses de se deslocarem ao estrangeiro sob pena de morte. A navegação e o comércio dentro dos limites das águas domésticas era possível desde que com uma licença especial. Com esta lei, pretendia-se um melhor controlo da costa chinesa, visando reduzir a pirataria, o comércio ilegal e os custos de vigilância permanente de uma área tão extensa. Pagando impostos e rendas, os portugueses foram autorizados a estabelecer-se em Macau e a navegar e a comerciar em águas chinesas. Munidos de barcos bem armados e tripulações experientes, os portugueses rapidamente dominaram o comércio de Guangdong e as rotas comerciais da região. Até 1636, os portugueses controlavam o comércio de prata e da seda entre o Japão e a China. Também comerciavam em lugares como as Molucas, o Sião, o arquipélago indonésio e daqui levavam e traziam produtos de e para a China, Índia, África e Europa.
Para Macau convergiam, pois, gentes de culturas diferentes, de terras próximas e longínquas. Uma cidade feita de gente de diferente origem, estamos a falar cantonenses, fuquinenses, chineses ultramarinos, japoneses, malaios, gente que vem do Índico também, asiáticos, e evidentemente portugueses e mais tarde italianos, espanhóis, franceses, holandeses, alemães. A maioria destas pessoas são homens em viagem, a maioria das mulheres são asiáticas. Começa desde muito cedo a existirem gente de mestiçagem, luso-coreanos, luso-chineses, luso-japoneses, portanto mãe japonesa ou mãe chinesa e pai português, e que são pessoas que estão muito ligadas às atividades do comércio ou às atividades náuticas, e portanto estamos a falar de uma cidade que naqueles primeiros tempos é essencialmente uma cidade de mercadores, de navegadores, e aliás justifica-se a questão da deusa Amá e de uma Nossa Senhora dos Navegantes, e portanto uma cidade também com investidores, com gente, espingardeiros, bombardeiros, gente ligada à capacidade de fazer guerra, principalmente guerra no mar, e logo a partir dos anos 60, 70, a chegada dos missionários jesuítas, que são, digamos assim, aquilo que a gente podia chamar a elite intelectual do lado ocidental. E, portanto, é uma cidade com população oscilante, esmagadoramente população chinesa. As percentagens que nós temos são bastante fortes sobre a maioria da população ser chinesa, mas, digamos assim, há uma cidade cristã, há uma cidade chinesa, há uma circulação muito grande de população, e é, acima de tudo, uma cidade que vive depois ao ritmo das monções e ao ritmo do comércio internacional. Os navios que vão, os navios que chegam, os carregamentos, a ida à Feira de Cantão. A Companhia de Jesus fixou-se em Macau em 1563, pouco depois da chegada dos primeiros portugueses. Esta era a ordem religiosa que, sob o comando espiritual do Vaticano e liderança logística e financeira da coroa portuguesa, estava incumbida de levar o cristianismo a todos os domínios e terras descobertas no Japão e na China no âmbito da expansão marítima portuguesa. Por isso, em certa medida, a ação da Companhia de Jesus em Macau desenvolveu-se a par e em estreita colaboração com os interesses da coroa portuguesa. Desde cedo, a Igreja estabeleceu em Macau um forte poder de intervenção, prestígio e influência. O primeiro bispo de Macau, o jesuíta Belchior Carneiro, funda logo a partir de 1579 várias instituições de caridade e assistência social, como a Santa Casa da Misericórdia, seguindo-se o Hospital de São Rafael e uma leprosaria. Para além de várias capelas e igrejas, é também a Diocese que constrói as primeiras escolas de Macau. Santo Antônio é o bairro mais antigo de Macau. Aqui se ergueu a primeira residência jesuíta e em 1572 foi ao lado construída a primeira Escola de Ler e Escrever. Mais tarde constroem uma segunda residência onde atualmente se situam as ruínas da Igreja da Madre de Deus. Em 1582 é-lhe anexa uma igreja que vem depois a chamar-se Igreja da Madre de Deus. A construção daquele que viria a ser o Colégio de São Paulo iniciou-se também nesse mesmo monte em 1593. Com base em registros históricos e documentais, o arquiteto Viseu Pinheiro desenhou um esboço do que teria sido o Complexo Colegial de São Paulo em meados do século XVII. O colégio foi se expandindo por acréscimo de novos edifícios ou alterações às edificações. A própria igreja foi reconstruída após um incêndio logo em 1601. A decoração da fachada da igreja, como a conhecemos hoje, foi executada provavelmente
entre 1620 e 1640. A dada altura, o espaço do complexo colegial extravasava o próprio monte. Um muro rodeava o colégio, que a norte fazia paredes meias com o muro da própria cidade de Macau. Para além das salas de aula, biblioteca, salas de estudo e refeitório, o colégio dispunha de uma enfermaria e farmácia, zonas residenciais e, naturalmente, a sua igreja com uma torre sineira. A entrada principal situava-se justamente junto à Torre Sineira. A Fortaleza do Monte foi mandada construir pelos jesuítas a partir de 1617. A fortaleza serviu para reforçar as defesas da cidade num período em que os holandeses, rivalizando com os portugueses no comércio marítimo da região, ameaçavam tomar a cidade de Macau. Mas aquele que veio a ser o primeiro governador de Macau, Francisco de Mascarenhas, confiscou a fortaleza à Companhia de Jesus em 1620. Tal não impediu que os jesuítas mostrassem o seu pragmatismo em situação de emergência. A partir da fortaleza, os jesuítas participaram ativamente na defesa da cidade durante o histórico ataque holandês a Macau em 1622. Já depois de saber destes factos, quando aqui vim até à fortaleza, imagens vivas desse evento vieram-me à mente. Imaginava a azáfama dos irmãos entre os soldados de Macau, o ruído ensurdecedor dos canhões riscando o céu. Registros da época indicam que as atividades e obras da Companhia de Jesus eram financiadas por generosas contribuições da população local. Durante um período em que os portugueses comerciavam mais intensamente com o Japão, a Companhia de Jesus recebia mesmo uma percentagem dessas receitas. No início, a própria ideia do Colégio de São Paulo em Macau, proposta por Alessandro Valignano, colheu críticas internas. Foi preciso apaziguar a discordância de opiniões de alguns dos irmãos jesuítas no Japão e na Índia, onde a Companhia também tinha um colégio. No entanto, obtido o consentimento de Roma, o projeto entrou em execução. Mas mesmo nesta etapa, foi preciso ultrapassar muitas outras dificuldades a nível do seu financiamento, da concordância dos mandarins e da própria empreitada de construção. Na primeira carta ânua do Colégio, documento que corresponde a um relatório anual, são referidos alguns desses problemas. O documento data de 1594 e foi redigido pelo sacerdote Diogo Antunes. E assim começou o nosso projeto, e foi Nosso Senhor servido de o favorecer de tal maneira que, havendo muitas dificuldades e quase impossibilidade para a sua concretização, tanto pelo dinheiro que nele se havia de gastar, como pela dificuldade do local de construção, no monte cheio de penedos, sem ter nenhum chão de assentamento, como por parte dos mandarins, que parecia que de forma alguma haveriam de consentir tal projeto. Todavia, em pouco mais de um ano, se concluiu a construção, sem se gastar nem da conta do Japão, nem da Companhia de Jesus, porque toda a despesa foi paga com uma doação a este projeto de 1.500 cruzados do nosso amigo Pedro Quinteiro, bem como outras contribuições, sem por isso se declarar nenhum fundador ou benfeitor do colégio em particular, e sem haver nenhuma manifestação de contrariedade, nem de outras religiões, nem dos mandarins, mas antes aplausos de todos os portugueses deste porto. 應該到16世紀中期嘅時候，當葡萄牙正式喺澳門定居嘅時候，中國政府對葡萄牙定居澳門咧，應該有呢個即係決定性嘅一個政策，就係起碼係允許佢哋喺度停留、居住同埋做生意。喺咁嘅政策之後，當然係接住嘅半個世紀咧，明朝政府對葡萄牙澳門居住嘅政策係有所反覆嘅，但係事實上，基本上都係允許佢哋居住。所以咁嘅情況之下咧，澳門嘅葡萄牙人咧，同埋傳教士咧，就有機會係起個教堂，即係起咁個永久性嘅大型建築。我諗有幾個決定性嘅因素。第一，佢係有足夠嘅經濟能力、財政能力，
喺嗰陣時，澳門已經係東方最繁華嘅一個港口城市，商業十分之發達，所以有足夠嘅財政資源。第二，中國政府對起宗教建築呢係通常係比較容忍嘅，變咗當日中國政府冇意識到傳教士起嘅大三巴、聖保祿學院，佢冇當佢係睇成個西方嘅建築，基本係當佢睇成係一個中國嘅廟差唔多，所以對起咁嘅宗教建築咧，中國政府某種意義上係默許嘅。所以呢，先可以起到一個咁大規模嘅咁嘅建築。如果係起城牆，或者起做軍事用途嘅堡壘，可能中國政府會有比較大嘅反應啦。但係起個教堂就中國政府應該係默許。中國嘅官員同埋有識之士咧，都係經歷過一場咧激辯嘅，即係辯論。辯論內容係咩咧？就係喂，其實應唔應該容許葡萄牙留喺澳門咧？如果俾佢嘅話，你應該採取一啲咩嘅政策去制御佢咧？咁樣嗱，咁其實到16世紀末期啦，兩批人都已經達到共識㗎啦。嗱，大家都決定咧係應該採取一個比較務實，令到雙方都能夠咧係互惠互利嘅政策嚟對付呢批第一批嚟自歐洲人所產生嘅問題嚟嘅。咁而家我哋好簡單講講佢政策啦。個政策咧就話係可以嘅，係容許葡萄牙留喺澳門做生意，但係佢係要符合一啲條件嘅。第一，佢要付稅；第二，佢要遵守我哋儒家嘅法紀，同埋咧我哋地方官員訂立嗰啲咧係商貿嘅條例，同埋容許佢居住嘅條例。咁另外仲有咧就係要即刻全部驅逐倭寇出境，即係唔好俾日本人倭寇即係日本人咧停留喺澳門嘅。咁當然咧最重要一個條件就係要咩咧？係要送一啲禮物俾啲地方官員嘅。即係而家我哋話就要質素下佢哋咁樣啦嚇，咁即係而家都一樣啦，即係同樣。嗱，咁呢個就係當時咧係喺地方裏邊出台嘅一個政策。嗱，咁個政策係喺1614年兩港總督張明光咧，佢係公開宣佈出嚟呢個咁嘅政策。咁但係當時嗰啲地方官員個重心啊係擺喺邊度咧？只不過咧係重視咗。就喺邊境嗰度建立一個非常之周密嘅防禦嘅機制啊！其實用意係防止葡萄牙人內侵，即係入到去內陸嘅。嗱，咁佢哋當時即刻起咗個關閘，大家都知啦，亦都係駐重兵喺嗰邊嘅。嗱，我哋講翻，反而咧地方嘅官員咧就冇乜進入去澳門裏邊係管治啲葡萄牙人嘅。咁所以啲葡萄牙人咧，好早期已經有個機會咧，就係自己咧係成立咗佢自己管治嘅一個機構，佢哋信仰嘅宗教即係天主教，同埋佢哋帶嚟嘅文化咧，就喺澳門嚟講咧，一直咧都係受到中國嘅尊重同埋包容嘅。即係你可以睇到16世紀末期已經起咗咁多座教堂出嚟。而且而家我哋睇翻呢啲教堂咧，完全冇損壞到咁滯咯。Quando nós olhamos para o essencial da fachada e o essencial da construção, estamos a falar dos inícios do século XVII e principalmente da década de 20 do século XVII. E isso corresponde também às muralhas e eu penso que é a conjuntura. Por um lado há enfraquecimento do próprio poder Ming na China, mas há também a ameaça holandesa, por exemplo, sobre Macau, e que justifica, digamos assim, certo apoio à capacidade de resistência de Macau da parte chinesa em relação aos portugueses, como há toda a questão de Japão cada vez mais, digamos, agressivo em termos de política económica e política militar nos mares do sul da China. E, portanto, este conjunto de fatores explica uma certa
condescendência em relação às casas de Macau deixarem de ser casas de madeira e palhota para passarem a ser casas de pedra, Macau passar a ter todo um sistema de fortificações e ter todo um desenvolvimento. É ali que aparece toda a produção de bocarro, de artilharia e artilharia pesada, não apenas os canhões de bordo, mas o chamado canhão nacional. Mas esses canhões, por exemplo, vão servir para defender a dinastia Ming no norte, na Grande Muralha da China. E, portanto, o crescimento urbano de Macau corresponde, por um lado, à riqueza que está a ser gerada, não apenas com o comércio internacional em relação ao Japão, mas com os avanços em relação a Manila. Já estão 20 e tal, 30 anos também da prata americana, que por via de Manila acaba por chegar também a Macau. E Macau e Manila têm concorrência, mas têm também cooperação muito forte. E, portanto, nós estamos a falar talvez de um dos momentos mais ricos da história de Macau. Em 1603, Alessandro Valignano regressa a Macau vindo do Japão. A recém-construída Igreja de Madre de Deus estava pronta para receber novamente os seus fiéis. A Companhia de Jesus celebrou o evento com solenidade. Embora adoentado, o padre visitador presida a cerimónia inaugural. Primeiro realizou-se uma missa numa pequena igreja onde foi colocado provisoriamente o Santo Sacramento, que se havia salvado do incêndio da antiga Igreja de Madre de Deus. Depois, uma procissão solene pelas ruas de Macau acompanhou o transporte do Santo Sacramento de regresso à nova igreja, onde foi celebrada uma segunda missa. A efeméride teve lugar na véspera de Natal, a 24 de dezembro de 1603. Este outono recebi 2 segmentos de papel. Senti alegria por serem longos e senti infelicidade por serem curtos. Com boa disposição, comecei por pintar este rolo imitando o Wang Gongwang e o Wang Ming, 2 grandes mestres. Naturalmente, também nele introduzia algumas ideias minhas. Parece-me que a pintura está a sair bem e penso que posso levá-la orgulhosamente comigo, tal como Mi Fu levando as suas pedras. Mas a pintura, em última instância, é um caminho infantil, nada mais do que um mero entretenimento. Tenho agora 73 anos e os meus braços enfraquecem a cada dia que passa. A minha técnica em pintura está menos apurada por falta de prática. Sei que se não pintar agora, mais lá para a frente nunca mais serei capaz de o fazer tão bem.